E aí, tudo bem? Bom, eu sei que eu sou de acordar cedo, mas para 5h20 da manhã tá caminhando com o Kikinho, é porque hoje, sábado, eu tô indo trabalhar. E hoje é meu 6º dia de trabalho seguido. Trabalhei aí de segunda a sábado, né? Finalizando a semana hoje. E a chefe pediu para que eu pudesse repetir isso na próxima semana, porque o meu combinado com ela é que a cada 15 dias eu teria folga na segunda. Mas porque aqui os restaurantes começam a reabrir aqui em Toronto, o volume semana passada e a semana estão muito grandes, então dá pra dar assim, né, conta do recado. Ela tá pedindo aí um esforço aí da equipe. Isso está acontecendo também porque eu trabalho em outro local, né, que eu já sempre trabalho lá 2 vezes por semana, todas as terças e quartas. Então, na verdade, para a empresa, né, onde agora eu sou seu chefe, eu trabalho aí de 3 a 4 vezes por semana. Então, a pergunta que não quer calar é: vale a pena largar o Brasil e vir ser cozinheira aqui no Canadá? Bom, por que eu falo assim, cozinheira? Ou poderia ser trabalhar em construção civil, ou poderia ser motorista de Uber. É que a gente tem um conceito, e isso quando eu falava, né, que eu viria para o Canadá, muitas pessoas levantaram a bola do tal dos trabalhos de sobrevivência. Aqui, né, você poderia traduzir para survival jobs, mas na verdade eles chamam aqui de entry-level jobs. E você pode colocar nessa lista ser vendedor de loja, enfim, esses trabalhos que a gente tem um olhar que eles são mais braçais, né? Que no Brasil você não precisa passar por alguma instituição de ensino para exercer tal função. Bom, como eu já relatei aqui, o meu caso é um pouquinho diferente porque eu vim fazer gastronomia. Logo, trabalhar no restaurante, ser cozinheira e agora ser, né, no caminho de ser chefe de cozinha, era mais ou menos, vamos dizer assim, o planejado, né? Fazer a faculdade na área e trabalhar na área. Mas eu sei que essa não é a realidade, às vezes, para muitos, porque eles estão trabalhando em áreas que eles não imaginariam ou sabem que vai ser uma área que vai trabalhar por conta ainda de ter que melhorar o inglês, de não ter, né, ainda o histórico no país que conta muito, né, o Canadian Experience. Então, às vezes quando a pessoa chega aqui, ela vai trabalhar com que a porta de trabalho que abrir para ela. E aí normalmente vai cair nessas áreas, principalmente para aqueles que são os estudantes como eu fui, que você só pode trabalhar 20 horas semanais. São esses tipos de trabalho que acabam surgindo porque eles são flexíveis com o horário. E eu esqueci aí um muito importante nessa lista: trabalhar com limpeza, ser faxineiro aqui. E aí vai a pergunta, né? São empregos de sobrevivência? Vale a pena você sair e às vezes deixar uma carreira no Brasil para você trabalhar nesses empregos de sobrevivência? Bom, para quebrar um pouco, né, esse raciocínio, a gente tem que entender o que é sobrevivência. E aí a gente já começa a bater aí que sobrevivência, talvez, para o padrão daqui, e sobrevivência, o que é para o Brasil, é muito diferente. Bom, eu vou filmar um pouquinho do meu dia e depois eu volto com mais tempinho, porque agora, né, eu tenho que subir com o Kikinho e porque sou eu que abro o restaurante, então eu tenho hora para chegar, beleza? Eu vou mostrando um pouquinho do meu dia e aí eu volto para conversar com vocês. Caminhando
agora é uma sensação de 5, mas por conta desse vento aqui, tá parecendo que tá mais gelado. Mas enfim, terminei, né, falando sobre a questão de o que é uma vida, né, a sobrevivência no Brasil e a diferença que é aqui. Bom, quando você começa a pesquisar Canadá, os pontos que já, né, se destacam aqui é a questão da segurança, né? A questão que aqui a educação até o ensino médio, né, ela é gratuita. Gratuita, obviamente, se entende-se que os impostos que você paga, você não precisa pagar nada além do que isso. E uma educação de alta qualidade. E o ensino superior também muito subsidiado pelo governo, né? E isso é um dos motivos porque nós, alunos internacionais, pagamos sempre muito mais do que o canadense, porque na verdade é a forma como eles vêm de ganhar dinheiro e conseguir subsidiar, né, para que o canadense ou o residente permanente pague mais baixo um curso de nível superior. E por que eu comecei a falar sobre esses pontos? Porque são nesses pontos que às vezes, né, começa muitos dos gastos e custos que a gente tem no mês a mês começam a pesar. E outro detalhe também, saúde. Saúde aqui também é gratuita, né, é pública, entende-se novamente, você paga os seus impostos. Então, eu e o Fábio, a gente não precisou ainda usar muito, né? Eu fui fazer um exame, foi até acho que no vídeo passado eu estava comentando que eu fui fazer um exame. É engraçado que quando você marca o exame, você já coloca o seu dado. Então quando você chega lá, eles nem pedem a carteirinha. E o Fábio precisou também fazer uma limpeza no ouvido. Também foi atendido pelo médico, nem precisou mostrar a carteirinha. Também não paga nada por isso. Então esses 3 pontos, vamos dizer que você não tem um custo no mês a mês, né? Você tem que sair dos impostos. E que no Brasil começa a ficar mais caro. E aí isso vai interferir, obviamente, no seu dia a dia, nas suas contas. E aí começa já a dar uma diferença em relação à sobrevivência. Se você assiste várias pessoas que moram aqui e falam, quando se pergunta quanto precisa ganhar, né, para você viver bem, eu diria que um casal, você com $4.000, você tem uma vida digna, tá? Não é uma vida com luxo, mas uma vida digna. E $4.000, na verdade, é cada um ganhando aí os $2.000, que é o salário mínimo. O salário mínimo aqui depende de província para província, mas no geral a média vai ser mais ou menos $2.000. E esse valor, né, você vai conseguir pagar aluguel, você vai conseguir as compras, né, comprar e comer bem no mercado, as roupas, né, você precisa de roupa de inverno, próprio inverno, então você vai conseguir custear isso. Celular e internet, porque hoje é uma necessidade básica. O transporte, né, utilizando o transporte público. Então, assim, você vai ter uma vida digna. Você não vai precisar ter medo de morar em tal bairro porque é muito perigoso, porque tem tiro e tal. Claro que a gente está numa cidade grande, a maior cidade é Toronto, e eu bato sempre isso na tecla. Claro que se você for atrás de notícias, você vai ter notícia de alguma coisa ou outra, mas no geral você vai ter a segurança com um aluguel mais barato, né? Então muitas pessoas quando chegam aqui vão fazer uma procura e fica assim, nossa, mas isso aqui tá muito barato, será que é porque não é seguro? E normalmente o motivo de ser algum aluguel ser mais barato ou o prédio é muito velho, né? Ou às vezes não é tão próximo do metrô, por exemplo. Isso tudo vai influenciar no valor do imóvel. Então, obviamente, tem pontos sim das cidades que são melhores, porque ou as escolas são melhores, ou está perto, mais acessível ao transporte público, ou tem mais comércio próximo. Isso daqui é o que influencia, no geral, o preço do imóvel. E, de fato, a questão do salário mínimo, ele foi idealizado, né, como sendo um valor que
permita que a pessoa, e eu achei interessante quando eu li isso, que ele foi idealizado para o jovem que está saindo da faculdade, que ele possa, né, se sustentar, tá? Claro que com o salário mínimo você não vai fazer prestação de um imóvel, você pode até comprar um carro talvez usado, né? Porque eu já falei aqui um pouquinho sobre custo de carro. Enfim, você vai conseguir uma vida digna, ok? Mas se a gente fizer um comparativo com o salário mínimo brasileiro, infelizmente essa realidade não fecha. Bom, tive que interromper o vídeo porque eu encontrei meus amigos brasileiros que são vizinhos e aí a gente acabou conversando. Então já cheguei, tô passando café, comecei o vídeo tomando café e devo terminá-lo também aí tomando café. Então assim, como eu tava falando, né? Então eu não gosto do título emprego de sobrevivência, porque te permite, esses tipos de emprego que as pessoas sempre falam, te permite ter uma vida, né, uma vida digna. E muito de alguns desses cargos que eu falei, eles pagam, né, a mais do que o salário mínimo. E porque também existe um conceito que eu acho muito interessante, é que um trabalho que a gente fala, né, um trabalho braçal, ou que exige do físico, ele é valorizado exatamente porque a pessoa tem um desgaste físico. Então, aqui, já escutei inúmeros relatos, e a gente sabe, quando você vê oportunidade de emprego, se for alguma coisa na área da construção civil, você vai ver que está pagando assim, bem acima do salário mínimo, que aqui em Ontário é R$14,25. Então, assim, empregos tipo motorista de ônibus daqui, eles ganham a hora, vai ser... tipo, já ouvi relatos de 30, 35 a hora de trabalho, exatamente porque é um emprego, né, de risco de você estar levando várias vidas, então você é responsável por várias vidas. Você pode ser motorista do ônibus escolar, então você está levando crianças. Então, assim, a forma como eles enxergam, né, essas funções, eu acho muito interessante e são muito valorizadas. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que pensar. Não é sobrevivência porque você está fazendo conta, né? É um emprego ou de entrada ou é um emprego que tem um desgaste físico muito grande. E um outro ponto também que é muito diferente é que alguns desses trabalhos que eu listei, as pessoas aqui vão para o college, vão para o que seria, né? Seria mais parecido com o Politécnico. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz faculdade de estética. Então, dentro da faculdade, ela vai aprender a parte de manicure. Então, quando você vai num salão, você está sendo atendido, a manicure, ela passou por um desses centros, né? Que aqui é o college, né? E então, assim, várias dessas funções, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho na cozinha. Eu passei por um college, 2 anos. E aí o nível também do profissional já é diferente. Então, por isso que esse termo emprego de sobrevivência, realmente ele não condiz com o que de fato é. Eu acho que a maior diferença entre, né, esses empregos, né, pela visão brasileira e pela visão canadense é uma questão de status. E eu acho que isso é uma questão que está muito vinculada à nossa cultura brasileira. Então, eu sei que tem várias pessoas que falam: eu não vou morar fora porque eu não vou trabalhar com faxina, eu não vou trabalhar... E vai ilustrando, né? Eu não vou ser peão de obra, eu não vou lavar prato. Então é porque, na verdade, isso não dá um status, isso não é bem visto, né? Isso, infelizmente, não é valorizado, porque, infelizmente, isso no Brasil é feito por pessoas que, às vezes, não têm não têm oportunidade, entendeu? De escolha. E aí, como não tem esse status... a gente, vamos dizer assim, que cresceu, né, com uma condição melhor ou tendo mais oportunidades, a gente imagina assim, se eu um dia tiver que trabalhar com isso, isso daí não é bem visto. E essa é uma realidade que eu acho que tem que ser falada e tem que ser encarada mesmo. Mas vamos então botar em valores, né? Como eu falei, salário mínimo aqui, $2.000, por volta de $2.000.
Pelo câmbio atual, isso daí daria aí mais de R$9.000. Que estilo de vida, né, você teria aí no Brasil com R$9.000? E isso eu falei, um casal ganhando salário mínimo, ou seja, os dois ganhando R$9.000, ou seja, a casa com R$18.000, que estilo de vida você tem? E isso nesses empregos, né, que eu falei, de faxina, na cozinha, na construção civil com certeza é mais. Eu me lembro que um vídeo que o Fábio fez lá no Instagram, quando a gente completou 1 ano de Canadá, ele falando que a pessoa que fica com aquela plaquinha, né, devagar, e pare, né, o SIG pare na construção, estavam pagando aí $28 a hora de trabalho para a pessoa ficar virando a plaquinha, né, orientando o trânsito. Então, a construção civil paga mais. Então, com esse salário, né, como que essa realidade, será que muda? O ponto, aqui as pessoas não têm essa questão de status, né? Ah, eu faço isso, eu sou aquilo, não tem. E você, tirando uma renda legal para você ter uma vida legal, será, né, que você talvez mudaria a sua forma de pensar, que tipo de trabalho você executaria ou não? E eu acho que o último ponto, né, que você se destacando, e eu posso falar isso, né, porque isso tem acontecido comigo, você se destacando dentro do mercado de trabalho aqui, você é valorizado. Eu já falei, eu estou na minha segunda promoção salarial, e eu nem cheguei a pedir. Na primeira, a gente estava voltando, né, depois de um lockdown muito severo do ano passado, e aí eu não tinha como, apesar de já ter, né, 1 ano de casa, eu não via que era um momento de pedir aumento, e elas chegaram e aumentaram. E agora o aumento, né, por ser sous-chefe, né? Então, assim, eu acho que isso é bacana, porque você se sente valorizado. O Fábio também, né, foi para a segunda empresa com um aumento considerável de salário. Então, assim, o mercado, ele olha e ele valoriza. Independente do que você faça, se você fizer bem feito, eu acredito, e é as histórias que eu escuto aqui, né, os relatos aqui, é que você é valorizado sim quando você destaca. E aí a pergunta, né, vale a pena largar o Brasil para ter um emprego de entrada, ou você ter que recomeçar a sua trajetória aqui? Eu acredito que o pacote Canadá, né, ele tem dado aí muitas alegrias, né, para a gente. Claro que para toda escolha há renúncias, e aí a gente obviamente está longe do nosso país, né? Não estou aqui querendo falar mal do Brasil, mas simplesmente mostrar uma realidade, né, que é o que a gente pode e a gente está tendo aqui. E o que eu acho que aí eu vejo talvez alguns erros, na minha visão, de alguns brasileiros, eles não largam o Brasil no sentido de continuar talvez com uma mentalidade que é normal dentro do cenário brasileiro e ter essa mentalidade aqui. E aqui você tem que entrar e você tem que respeitar a cultura, e o máximo que você conseguir se adaptar à cultura vai ser melhor para a sua caminhada dentro do país. Beleza? Então aí levantei vários pontos. Se quiser aí, deixe os seus comentários, dá aquele like e se inscreve aí no canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!